Meditação do dia. No livro de Lucas, capítulo 1, a palavra de Deus nos fala assim: Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Nesse livro de Lucas, a palavra de Deus nos relata, nessa introdução, o objetivo de Lucas ter colocado em ordem a narração dos fatos que se cumpriram entre eles. Esses fatos que compreendem os atos de Jesus Cristo, o seu nascimento, a sua obra redentora aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. E é interessante nós salientarmos de que no versículo 2, a palavra de Deus nos diz que quem transmitiu isso foi os mesmos que os presenciaram. Não foram pessoas que apenas ouviram, mas pessoas que presenciaram esses acontecimentos. Aqui, o Espírito Santo de Deus testifica a veracidade das Escrituras. As Escrituras são dignas de confiança por nossa parte. Que nós venhamos entender esse princípio. Muitos hoje em dia criticam, muitos hoje em dia levantam falsos testemunhos sobre a palavra de Deus, tentando de alguma forma colocar dúvida concernente à sua veracidade. Mas aqui, a palavra de Deus nos testifica que quem transmitiu isso foi os mesmos que os presenciaram. E é o Espírito Santo de Deus quem testifica essas coisas. Que possamos meditar na palavra do Senhor. No versículo 3, Lucas fala que foi conveniente, né? Pareceu conveniente a ele descrever isso ao Teófilo, né? Uma autoridade naquela época, para que ele conhecesse a certeza das coisas de que já estava informado. É interessante vermos aqui no versículo 4 de que tudo isso foi feito para que Teófilo conhecesse a certeza daquilo de que ele já estava informado. Muitos estão informados acerca do Senhor Jesus, acerca da palavra do Senhor, acerca da salvação, mas ainda não conhecem a certeza de tudo isso. Que possamos meditar nessa palavra, que venhamos buscar conhecer a certeza de tudo isso que está escrito. Não somente ficar informado, mas conhecer a certeza de tudo isso. Nos demais versículos, nós vemos a palavra de Deus nos mostrando como aconteceu o nascimento de João Batista, aquele que veio para preparar o caminho do Senhor aqui na terra. Nós vemos no versículo 7 de que os seus pais, antes que ele nascesse, a sua mãe era estéril e ambos eram avançados em idade. Eles não tinham filhos. Zacarias, o pai de João Batista, era sacerdote da ordem de Abias e a sua mulher era das filhas de Arão. O seu nome era Isabel. Eles eram pessoas importantes naquela época, mas eles não tinham filhos. Eram pessoas que tinham a marca da promessa nas suas vidas, mas eram avançados em idade e ainda não tinham filhos. Mas eles faziam parte do plano de Deus, mas ainda não tinham filhos e eram avançados em idade. Aqui nós vemos o tempo de Deus, o propósito de Deus em tudo isso. Para muitos isso é difícil de se entender, mas Deus, Ele sabe trabalhar no tempo certo e faz tudo no seu tempo. Que possamos meditar nessa palavra. Nos demais versículos, a palavra de Deus nos mostra quando Maria, a mãe do Senhor Jesus, recebeu a notícia do anjo Gabriel de que ela estava grávida e de que no seu ventre ela conceberia e daria à luz um filho e chamaria o seu nome Jesus. E no versículo 32 a palavra de Deus diz: Este será grande e será chamado
filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Aqui nós vemos Maria crendo na palavra do Senhor e testificando isso. Nos versículos anteriores, nós podemos ver que quando Zacarias foi avisado de que teria um filho, nas condições em que ele vivia, ele não creu da forma que deveria crer, e por isso ficou mudo até um certo momento. Mas Maria creu. Aqui nós vemos o contraste dessas duas atitudes. Como está o nosso coração diante do Senhor? Temos crido nas suas promessas ou por causa do tempo que tem se passado, nós temos esmorecido na nossa fé? Nos demais versículos, nós vemos Maria cheia do Espírito Santo, Isabel também cheia do Espírito Santo, cantando louvores ao Senhor. E para finalizar o capítulo, nós vemos João Batista nascendo nos últimos versículos e Zacarias, cheio do Espírito Santo, profetizando no versículo 68. Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo e nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Versículo 74. De conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, o serviríamos sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os dias da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Só é possível nós andarmos em santidade e justiça se tivermos o Senhor Jesus em nossa vida. E no versículo 76 em diante, a palavra de Deus nos diz que esse menino, João Batista, ele será chamado profeta do Altíssimo, porque ele há de ir ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados. João Batista teve essa missão de preparar o caminho do Senhor Jesus, preparar o coração do povo para receber o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. No versículo 80, a palavra de Deus nos diz: E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Nós vemos nesse contexto todo a obra de Deus sendo realizada por meio de famílias que pareciam não ser as melhores aos nossos olhos, pareciam ser improváveis de o Messias nascer, de uma mulher como Maria, de aquele que vem anunciar a vinda do Senhor Jesus, venham preparar o caminho do Senhor, nascer numa família como a de Zacarias e Isabel. Mas o Senhor não vê como vê o homem. Que possamos meditar nessa palavra. É interessante, para finalizar esse capítulo, nós falarmos do versículo 80, que fala que João Batista esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Antes de mostrar-se a Israel, antes de iniciar o seu ministério pregando a palavra do Senhor, batismo com arrependimento de pecados, ele esteve no deserto. Ele não simplesmente se mostrou, mas ele esteve no deserto até o dia em que havia de mostrar-se, até chegar o tempo dele mostrar-se. Muitas vezes queremos nos mostrar, queremos iniciar a obra, mas ainda não é o tempo. Que possamos esperar o tempo certo e permanecer no deserto, na preparação, na forja do Senhor Deus, para que possamos assim cumprir o nosso ministério com êxito, assim como João Batista cumpriu. Foi até o final, foi degolado, mas não negou o seu ministério e combateu o bom combate. Medite nessa palavra, guarde no seu coração e assim tenha um excelente domingo na presença do Senhor Jesus. Amém.